Boa noite a todo mundo. Vamos analisar o nosso eletro de semana passada para começar a segunda-feira, porque na verdade agora já começou a terça, já é mais meia-noite. Bom, gente, eu vou tentar ser breve aqui, porque eu até gravei um outro vídeo ali, mas ficou meio grande demais. Então esse aqui eu vou tentar ser mais sucinto. Paciente do sexo masculino, 62 anos. Então o primeiro ponto que a gente vai analisar é a identificação. Essa que eu passei para vocês. Segundo ponto, padronização, eletro registrada a 25 minutos por segundo, padrão normal. E aqui eu já posso informar para vocês que o meu aparelho de eletro ele não registra essa barrinha aqui no print screen, mas está em N, cada 10 milímetros de amplitude equivale a 1 milivolt, beleza? A gente já definiu a identificação, então definimos a padronização. Primeira coisa agora é definir o ritmo, se o ritmo é sinusal. Ritmo sinusal, uma passo fisiológica nó sinusal, o impulso sai de lá, ativa ambos os átrios. Isso mostra para a gente, é mostrado no traçado como uma onda P. E a gente vai procurar a primeira coisa, essa onda P. A onda P está aqui, está fácil de ver. Em algumas derivações, mais fácil do que em outras. Tem derivação aqui que a gente nem está vendo essa onda P, mas dá para ver que tem onda P. Se ativou átrios a partir do nó sinusal, essa ativação é de cima para baixo. Então, esse vetor resultante da onda P ele tem que apontar para baixo e para a esquerda, que normalmente vai ser para mais 60, mas pode ser entre 0 e 90. Entre 0 e 90, se ele estiver localizado e registrado de forma positiva em D1 em AVF, se a onda P tiver aos olhos de D1 positiva e aos olhos de AVF positiva, obrigatoriamente esse vetor resultante está aqui, nesse quadrante entre 0 e 90. Vamos ver ali a onda P em D1, está positiva. Vamos pular lá para AVF agora. Também positiva, bem mais fácil de ver. Então, a gente já tem onda P, a onda P está positiva em D1 e AVF, ou seja, está apontando para onde tinha que apontar. Outra coisa, ritmo sinusal, o evento acontece e repete toda santa vez da ativação atrial. Então, a onda P vai ter sempre a mesma forma, a mesma morfologia dentro de uma mesma derivação, é lógico. Ela está aqui, com a mesma morfologia dentro da mesma derivação. Esse foi o outro ponto que a gente tinha que analisar. E o último ponto é que, para a gente falar que o ritmo é sinusal, o evento ele tem que ocorrer desde o início, desde da saída do impulso no nó sinusal até a ativação ventricular. A ativação ventricular a gente enxerga como QRS no eletrocardiograma. Depois de cada ativação atrial, que é a onda P, a gente tem que ter uma ativação ventricular, que é o QRS. Então, depois de cada onda P, um QRS, e é o que a gente encontra aqui. Então, a gente já pode afirmar, por A mais B, e por esses critérios todos, que o nosso ritmo aqui é sinusal. Próximo passo, frequência cardíaca. Frequência cardíaca aqui, você mede a distância entre uma onda P e a outra onda P e divide 1500 por essa distância. Pode ser entre uma onda R e outra onda R, tudo bem, não tem problema. 1500 dividido por 19, que é o que está dando aqui, vai dar 78, 79 batimentos por minuto. Aqui ele contou 84, mas aqui eu já digo para vocês que ele encontrou esse valor porque a gente tem um artefato aqui, uma espícula que é de um artefato por conta do cabo. Isso aqui não é um complexo, isso é um artefato. E aí a frequência lá do computador saiu um pouquinho mais alta. Beleza. Outra coisa, ainda na onda P, é a morfologia da onda P para ver se tem crescimento atrial, direito ou esquerdo. A onda P aqui, ela está durando 80 milissegundos, 2 quadradinhos na horizontal. Está com a duração normal. Amplitude também não está passando, não está chegando a 2. Então, a amplitude, que seria limite de 2,5, ela também está normal. Aqui em V1, a gente tem uma fase negativa, mas que não preenche 1 milímetro quadrado. Então, não tem critério para sobrecarga atrial esquerda. Então, sobrecarga atrial nem direita e nem esquerda. Onda P
está com aspecto normal. Próximo passo, intervalo PR. Aí aqui começa a ficar interessante o elétron. Cadê depois da onda P, a gente sabe que tem um segmento PR. Mas nesse paciente, olha só, termina a onda P e já começa a onda R. Não tem segmento PR nenhum aqui. Então, a gente pode dizer que o intervalo PR aqui está encurtado. Na verdade, ele está durando só o tempo de duração da onda P, que são 80 milissegundos. Então, a gente tem um intervalo PR curto. Terminada a análise da onda P intervalo PR, frequência cardíaca, nós vamos para a análise do QRS. Aqui, só lembrando o nosso eixo novamente, o intervalo, o AQRS normal, ele está entre menos 30 e mais 90, né? Para que ele esteja entre menos 30 e mais 90, usualmente a gente olha primeiro D1 e vai lá e confere a VF. Se tiver positivo em ambos, é que está aqui nesse quadrante. No nosso caso, a gente tem um QRS positivo em D1, mas ele está negativo em AVF. Se está negativo aqui em AVF, ele só pode estar, e positivo em D1, né? Ele só pode estar nesse quadrante aqui. Mas aqui a gente tem um problema. Ele pode estar entre 0 e menos 30 e ainda está normal, ou menos 30 e menos 90 e ter desvio à esquerda. Aí a gente procura o eixo perpendicular a VL, né, que é esse aqui de menos 30, que é justamente o de D2, que está aqui embaixo, em mais 60. Aos olhos de D2, se ele enxergou a ponta do vetor, ele vai fazer um QRS positivo. Se ele enxergou a cauda, um QRS negativo. O QRS de D2 está negativo, então ele enxergou a cauda do vetor e o nosso vetor está em algum lugar aqui entre menos 30 e menos 90, e a gente tem um desvio de eixo elétrico à esquerda nesse caso. Beleza. Primeiro ponto do AQRS, aqui a gente tem desvio. Segundo ponto, vamos ver a duração. Duração do AQRS está com a duração aumentada. Olha aqui, tem 1, 2, 3, quase 3,5 milímetros de duração, ou seja, praticamente 140 milissegundos de duração. QRS alargado, com intervalo PR curto, aí a gente já começa a pensar numa situação que é a pré-excitação ventricular. Os outros dois critérios que a gente tem para falar em pré-excitação ventricular, e aí no caso tipo Wolff-Parkinson-White, são a alteração de repolarização, que aqui a gente tem, e a onda delta, que aqui a gente também tem. Só lembrando a fisiopatologia da coisa, o que acontece, por que a gente tem essa onda delta? Nós temos aqui numa situação normal, o impulso nascendo no nó sinusal, ele viaja, ativa ambos os átrios e chega no nó atrioventricular. Desculpem o desenho. E daqui ele segue viagem para o resto do coração. Quando a gente tem uma via acessória, que é justamente a pré-excitação, você tem a ativação atrial normal, o nó atrioventricular continua funcionando, então aqui tem o alentecimento do estímulo, só que ele chega de uma forma precoce no ventrículo através da via acessória e começa a excitar o ventrículo de maneira rápida, e que é justamente o que a gente enxerga aqui. A gente sabe que quando o impulso está parado aqui no nó atrioventricular, isso para a gente é registrado no papel como segmento PR. Aqui a gente praticamente não tem segmento PR, porque o ventrículo já começa a ser excitado imediatamente após a chegada do impulso na via acessória. Daí o nome de pré-excitação ventricular, que é uma excitação precoce, e a gente tem essa característica típica no eletrocardiograma, que é justamente uma onda R de início muito rápido. Aqui ela está começando justamente no final da onda P. Só que ela, como vai célula a célula,
na musculatura ventricular, ela tem uma propagação lenta. Então, essa propagação lenta é justamente o que dá a conformação de onda delta. Quando ela chega no meio do ventrículo, normalmente o impulso começa a se encontrar com o impulso que está sendo propagado pelo sistema de condução, e o restante do QRS, ele tem uma velocidade de condução normal. Beleza, gente? Então, ritmo sinusal, frequência de 80, intervalo PR curto, por pré-excitação ventricular, do tipo Wolff-Parkinson-White. É o que a gente já tem nesse momento. Quando você não tem esses 4 critérios, que são onda delta, PR curto, QRS alargado e alteração de repolarização, seria o Wolff não aparente. Quando você tem os 4, é o Wolff manifesto ou aparente. Aqui, só terminando rapidinho, sobrecarga ventricular. Se a gente olhar aqui, o R em AVL tem bem mais do que 11 milímetros. Vocês devem lembrar que AVL, se tiver um R acima de 11 milímetros, a gente tem um critério para sobrecarga ventricular esquerda. Só que isso, gente, se o paciente tiver pré-excitação ventricular, a coisa muda de figura. Tomem cuidado para dar diagnóstico de sobrecarga ventricular, porque, na verdade, essa onda R ampla é justamente por causa da pré-excitação. Aqui não dá para falar em sobrecarga ventricular esquerda, não. Se ele tivesse, talvez, um Sokolov-Lyon bem alterado, aí isso já reforçaria, mas só com um critério aqui não dá para dizer. Mesma coisa, área inativa, tá? Se a gente olhar aqui, ó, D3, tem uma onda aqui, nome, um QS, AVF, é a mesma coisa. Só que aqui é uma onda delta de cabeça para baixo. Isso aqui também tem a ver com a pré-excitação e não é área eletricamente inativa. Finalmente, aqui, a repolarização a gente já avaliou, né, com essa alteração secundária, porque ela é secundária a uma despolarização alterada. E intervalo QT, dá para ver que ele está normal. Se a gente pegar aqui a distância entre os dois complexos, para definir aqui a metade, vai ser basicamente aqui, a gente vê que nem esbarra na onda T, a gente tem um intervalo QT normal. Tranquilo? Aí aqui eu queria só passar rapidinho para vocês um esquema de localização da via acessória. A via acessória, ela pode ocorrer em qualquer região dos anéis valvares, mitral e tricúspide. Então, está aqui tricúspide, aqui o mitral. Então, em qualquer altura, né, topografia desses anéis valvares, a gente pode ter a nossa via acessória. Dá para a gente localizar essa via acessória a partir da análise da orientação do nosso complexo, QRS. A gente analisa V1. Então, vamos lá. V1, se a gente tiver um V1 positivo, isodifásico ou negativo, a gente segue na análise olhando a derivação D3. O nosso eletro aqui, a gente tem um V1 negativo. Beleza, tá aqui negativo. Vamos para D3. D3 já está aqui, ó, negativo também. Beleza. Aí você procura em D3 verificar se ele tem um aspecto de QRS. No nosso caso, D3 não, só tem um QS, então, né? Então não tem aspecto de QRS. Aí a gente vai analisar D2 e procurar ver se D2 é positivo ou negativo. D2 está aqui. A gente já tinha visto que ele era negativo, então D2 negativo. Aí você pula para V2 e procura ver se ele também é positivo ou negativo. Se nesse caso, V2 for positivo, que é o nosso paciente ali, a gente já pode afirmar que a via acessória é póstero-septal. Isso tem importância em qual sentido? É lógico que isso aqui é mais aprofundado, vocês não precisam preocupar em analisar isso em eletro, a não ser que vocês queiram gastar com os colegas no final de semana valendo uma cervejada, se
se você consegue ou não definir onde que é a localização da via acessória. Mas isso tem importância na hora de você indicar a ablação. Essas vias posteriores, elas estão mais próximas do nó atrenticular. Então, a chance de uma ablação aqui lesar o nó atrenticular e provocar um bloqueio atrenticular é maior. Esse paciente, inclusive, ele, agora complementando a história, ele já foi submetido há anos atrás a uma ablação. E, naturalmente, dá para ver que essa ablação não funcionou. Ele ainda tem a via acessória. E ele teve uma lesão do nó atrenticular, foi uma lesão parcial. Isso, ao longo de anos, não teve problema nenhum. Mas agora, ele está apresentando degeneração por conta da idade e tem hora que o nó atrenticular dele falha. E quando o nó atrenticular falha e a via acessória também não conduz, porque essa condução na via acessória pode ser intermitente, ele faz pausas acentuadas, que o Holter mostrou, e tem pré-síncope e chegou a ter episódio de síncope. Então, esse paciente, ele tem uma indicação para implante de marca-passo definitivo. Beleza, galera? É um caso bacana, um caso interessante. Depois, se vocês quiserem, né, mais detalhes, eu passo para vocês. Vou ver se eu consigo uma foto do Holter dele para postar aqui. E se alguém tiver alguma dúvida com relação a essa história, principalmente da localização, vocês comentem aqui no grupo. E só para terminar, eu queria colocar aqui para vocês o que a turma escolheu na enquete. Aqui a gente tem 80% do pessoal, mas fiquei triste que só 5 pessoas votaram. 80% escolheram pré-excitação ventricular do tipo Wolff-Parkinson-White, e é o correto, e 20% com sobrecarga ventricular esquerda associada. Aqui não dá para afirmar pela razão que eu comentei ali atrás, beleza? Grande abraço para todo mundo, boa semana. Comentem a respeito do traçado. Se tiverem alguma dúvida, estou aí para esclarecer dentro do possível. Se eu não tiver como esclarecer, a gente estuda junto e aprende junto. Falou, moçada. Fica com Deus aí. Um abraço para todo mundo.